são os momentos mais difíceis, né? São momentos assim, da infância para a adolescência e para a vida adulta, são momentos difíceis, né? Hoje nós vemos uma geração, na verdade, essas duas últimas gerações, né? Muito doente emocionalmente. Muito doente emocionalmente. E nós vemos Muita aí... frustração, né? Muita dificuldade de lidar com o não. É porque, na verdade, quase todos não há uma paternidade sarada, na maioria dos casos. Eu trabalhei por 6 anos dentro da educação, na Prefeitura de São Paulo, quanto Estado, e a maior dificuldade com boa parte dos adolescentes é isso, né? E vou te falar uma coisa, você é filho de crentes, né? Sim. Muitos filhos de crentes, aí você percebe que não tem paternidade. Você vê que a igreja não começou nem dentro de casa, né, pastor? O que fazer? Aí não é só orar, né, gente? Eu sempre falo que assim, a gente precisa entender que a oração é orar e agir. E claro, tem coisas que estão dentro do âmbito espiritual. A gente vai repreender, vai fazer o curso, vai, né, desligar, né, na terra para que seja desligado no céu, mas tem coisa que é comportamental, gente. Não adianta só orar e eu não mudar, né, o meu comportamento, eu não mudar os meus padrões para que esses padrões futuros também venham mudar. E a tua mãe? Minha mãe é uma bênção, está aí comigo até hoje, teve uma infância muito difícil, né? Também, nossa, sofreu demais. E o que ela dava para nós, né? O que era o amor para minha mãe? Casa limpa, roupa lavada e comida pronta. Minha mãe, ela não sabia abraçar, ela não sabia dizer eu te amo, ela não sabia Você também não teve? Não teve, é o que eu disse, né? A gente vai reproduzindo isso. E você sabe o que é interessante? Eu estava vendo descoberta, né? Em relação à neurociência. A neurociência abriu muito o leque, né? É muito legal isso aí. E a neurociência mostrando, né, que nós carregamos aí até 4 gerações de traumas, né? De repente aquele negócio, minha trisavó, meu trisavô passou por um trauma lá e foi passando, chegou em mim, opa, de repente tem um cuidado, porque quando meu pai também, eu falo muito isso, meu pai também não teve o amor do pai dele. Então eu lembro que abraços do meu pai foram 3, né? E eu falei, não, eu preciso quebrar isso em relação aos meus filhos. Eu preciso mudar isso em relação aos meus filhos, porque eu já conheci um pouco da palavra, né? Mas eu tive muita dificuldade de entender paternidade, ver Deus como pai, mas fui curado, né? E aí quando eu comecei realmente a ver que eu precisava amar meus filhos, mas não só de comida, proteção, eu comecei a tentar abraçar, gente, como foi difícil, começar a abraçar, começar a falar te amo, né? É um esforço. É um esforço, faz, né? mas sabe o que é mais interessante? Que quando eu vejo os meus filhos se relacionando com os meus netos, para eles é simples. Eles têm todo um carinho, um jeito de brincar, de correr, de abraçar. Aí já estou imaginando meus bisnetos. Vai demorar um pouco, né? Logo você está rascada, né? Tem quantos filhos? Eu tenho 2, mas eu só tenho um netinho aí que vai fazer 5 anos em novembro. Ah, você já é vovó? Eu já sou vovó, uma delícia, Bernardo. Bernardo? Vai fazer 5 anos dia 27 de novembro. Bernardo, beijo, lindão. Tem os filhos, como é que chama? Matheus e Camila. Ah, Matheus? Matheus aqui, ó. Falei que eu vou esquecer o nome dele. Matheus e Camila. Quem tem Matheus e Carol, lá em casa é Matheus e Camila. Olha só. Então, parabéns, vovó. É interessante, né? Quando eu ouvi o comentário, o amor de avô, amor de avó é diferente do amor de pai, eu achava esquisito porque não era. Né? Mas quando os netos nasceram, Felipe, Rebeca, Alice, lindos, realmente é diferente. Né? É outra realidade. Deixa eu pegar um gancho. Você falou várias vezes a palavra graça, estou na graça. Lembrando que graça é a capacidade que Deus nos dá de fazer alguma coisa que eu não poderia fazer na minha força. Né? Quando é que você entendeu que essa graça... Quem foi que teve uma conversa bem suada com você? Quem foi que sentou que você falou, Viviane, presta atenção aqui, menina, vamos... Pastor, não me lembro de ninguém que tenha feito isso, a não ser o próprio Espírito Santo. Você Olha, acredita? eu fui muito bem acompanhada, né? Foi uma conversa muito bem abençoada, né? Na verdade,
eu acho que o desfecho do entendimento graça para mim se deu em um momento em que o Ricardo estava nas drogas, muito profundamente nas drogas, né? Já num estágio muito avançado. E eu entrei diante de Deus em oração para justificar para ele o porquê que eu queria que ele me liberasse daquele relacionamento, né? Trazendo para ele argumentos, tipo, olha aí Deus, eu tô aqui, por exemplo, agora sozinha, as crianças são pequenas, estão passando necessidade, né? Ele tá drogado aí e tudo mais. E naquele dia, pastor, eu tive uma experiência com Deus sobrenatural. Eu estava dentro do meu quarto e eu ouvi nitidamente, enquanto eu estava de joelhos orando, algo dizendo assim, mandando me calar. Uhum. E aí quando eu me calei, eu senti uma presença dentro do meu quarto e o Espírito de Deus disse assim para mim, Viviane, quem é você? E aí eu não entendi, pastor, a pergunta, e eu disse, eu não entendi, Senhor. Ele disse, você é fonte de água doce ou salgada? E aí na hora eu continuei sem entender, pastor. Eu me sentia mulher samaritana, sabe? Tá tendo uma conversa, não tá entendendo nada. E eu tava nesse processo. Meus filhos eram bem pequenos. Você falou assim, meu Deus, eu tô ouvindo vozes, ó! Não, mas eu sabia que era o Senhor. Você frequentava a igreja? Já, eu estava ativa na obra, nossa, ativa. Meus filhos eram pequenos. Eu aceitei Jesus com 15 anos. Então, O aceitar Jesus foi alguma maneira da fuga em relação à paternidade? não. Eu fui ali, eu encontrei paz para o meu espírito. Eu vivia sem paz 24 horas. Meu pai e minha mãe, era copo voando pela janela, era briga, era soco e pontapé para tudo que era lado. Então, quando eu entrei dentro da igreja evangélica, convidada por uma amiga, Sinoeme, nunca mais a vi depois. Como é que é o nome? Sinoeme. Sinoeme? E ela me convidou, eu chamava ela de Sino, e ela me convidou para ir. Eu disse, meu, esse pessoal crente aí do traseiro quente, porque a gente falava um monte de asneira. Eu falei, vou para a igreja. Vamos, Viviane, vamos uma vez só. Se você não gostar, não precisa ir de novo. E eu falei, tá bom. Aí cheguei, e aí fui atraída por um louvor, aquele grande é o Senhor. Que é lindo. Chorei, e aquilo que eu senti, eu disse para Deus, eu não sei o que eu estou sentindo aqui, mas eu não quero mais sair. É bom. Eu não sei o que é, mas é bom. Eu que estava indo na igreja católica, fiz crisma, fiz primeira comunhão, fiz tudo, né? E aí já comecei a frequentar com 15 anos de idade. E aí nesse processo que eu estava já com o Ricardo, casado, todos os meninos pequenos, quando os Você casou cedo, menino? Eu casei com o pai da minha filha com 17 anos. 17 anos. Aí com 21 ele foi embora com outra mulher, a minha filha tinha 8 meses. Meu Deus, 17 anos. E aí quando a minha filha fez 1 aninho, eu já tinha conhecido o Ricardo e a gente já estava... Gente, quem conhece a Viviane e o Ricardo já sabe da história. Mas quem não conhece o Ricardo, né, o testemunho do pastor Ricardo, é fortíssimo. Tanto é que eu vou tentar ver um contrato muito bom aí, pedir para a limusine buscar, hotel 5 estrelas, não sei, um valor aí para a gente poder negociar. Porque o homem tem que vergonha, tem vergonha, mas vai quebrar isso, vai quebrar. Vergonha só aqui, viu, gente? Porque lá fala não, e outra, pregando também é uma bênção, né? Também, É uma bênção. Eu fico imaginando que é assim, uma ala cheia de pedra, molhada, sem alça em dia de chuva. Estou errado? Não. Essa era a descrição do abençoado? Essa, gente. O Ricardo chegou no seu auge, né, da cocaína, cheirar 20 cápsulas por dia. Meu Deus. Caía pedaços do nariz dele assim. Né? Ele chegou a ficar muito magro, adoecido mesmo, né? Mas eu tinha uma palavra, né, pastor? E a palavra era: não desista. Essa palavra me acompanhava. E nesse dia, eu encontrei a graça nesse dia no meu quarto. Porque eu posso dizer, pastor, que até aquele momento eu conhecia o Senhor mais de ouvir falar. Uhum. Eu nunca tinha tido um encontro com Ele. Né? Eu falo que a minha vida ela se divide em 2 tempos. Até aquele dia no meu quarto e depois daquele dia no meu quarto. Porque aquele dia, quando Deus falou para mim: o que você é? Se é fonte de água doce ou salgada? E eu não entendi. Ele disse: por que eu te pergunto isso, filho? Porque dentro da igreja você fala para as pessoas que eu sou amor, que eu posso transformar, que eu curo, que eu restauro. Só que aqui dentro da sua casa você amaldiçoou o que eu te dei. Pastor, eu tive vergonha. Eu tive muita vergonha. Né? Porque uma coisa é quando, igual Isaías, né?
quando ele fica assim, do capítulo 1 ao capítulo 5, ai das prostitutas, hein? Ai dos adúlteros, ai Largando além todo mundo. Desce porrada. do rei em todo mundo. Só que no capítulo 6, quando o Senhor se apresenta para ele, o que ele fala? Ai de mim. Aí de mim. Aí lascou. Meu Deus, agora é eu que estou no bolo. E foi o que aconteceu comigo. Olha. Eu dizia pro Ricardo, cuidado, hein? Você vai pro inferno, hein? Você fica aí ó, usando droga do jeito que você tá, você vai ver, você vai pro inferno, não sei o quê. E ele falava muitas vezes pra mim assim, tem certeza que você veio da igreja? Perturbada desse jeito, você veio de qualquer outro lugar, menos da igreja. Menos da igreja. Ele não frequentava. Ele ia no domingo e na segunda usava droga. Era fiel. Fiel, pastor, fiel, tava lá. Meu Deus do céu. Toda semana, todo final de semana. Você sabe que quando você comenta, né? Frequentar a igreja, mas está usando drogas e tal. Gente, nós precisamos entender que isso é uma doença. Porque às vezes a gente fala assim, é sem vergonhice, é não sei o quê. Não. Biologicamente falando, pastor, é uma mutação, né, que acontece no corpo. Tem muita coisa acontecendo, né, no corpo de um usuário de drogas. Então não é assim, parei hoje. Tem pessoas que conseguem, pastor, assim, realmente, de um dia para o outro, elas conseguem parar. O Ricardo levou um tempo ainda. Eu vejo quando a pessoa ela consegue, vamos colocar de um dia para o outro, ou rapidamente, ou não precisa de uma casa de recuperação, o poder de Deus. Exato. O poder de Deus, e a escolha, a decisão. Porque tem muitas pessoas que elas acabam usando mesmo drogas. E, gente, é qualquer tipo de droga. Sim. O álcool, meu pai foi alcoólatra. Eu comecei a enveredar, né? Porque todo filho, neto de alcoólatra, está no DNA. E se bobear, vai começar a usar, é muito rápido para viciar e dificilmente vai sair. Né? Você também começou a enveredar? Sim. Seu pai era alcoólatra? Meu pai era alcoólatra e eu era a filha que ia seguir os passos aí, se Jesus não tivesse me alcançado. Se você não tivesse ouvido, né? Até os 18, 19, 20 anos eu tinha muita inclinação para isso, pastor. É porque chama, né? O pecado já chama. Você imagina, o pecado já chama. E você no seu DNA sujo, né? Eu estava vendo quem comentou, você sabe que existe, mas você fica assustado quando uma pessoa da saúde fala, né? Um médico. Fala assim, rapaz, criança, acabou de nascer, já está, que a mãe era usuária de droga enquanto gestante, coisa e tal, e a criança já nasce na abstinência. Ele falou, é terrível. Loucura. Mas a gente vem trazendo na genética tudo isso, né, que herdou dos pais. Você sabe que eu durante muito tempo, né, eu tenho pouco tempo de conversão, só 40 anos de conversão, 30 no ministério, pastoral, então quase 40 anos dentro do ministério de palavra, de libertação. Durante muito tempo eu falava sobre maldição hereditária. Então eu sempre pensei que esse tipo de coisa seria uma maldição hereditária. Quando eu fui pesquisar para o livro, fui estudar, o Senhor me trouxe algumas coisas, aí eu comecei a entender os princípios. Então é isso que eu ensino no curso, isso que está no livro, né? Que a única maldição hereditária que nós recebemos é de Adão, e ninguém foge. Essa é a maldição hereditária que todo mundo recebe. Essas outras ocorrências são heranças espirituais, né? São heranças espirituais e aí já tem a herança genética. Sim. Né? E é todo um processo dentro da epigenética para mudar o cabra. Sim. Para mudar, é aquilo que nós falamos. Tem pessoas que elas não precisam de casa de recuperação, tem pessoas que têm que morar dentro da casa de recuperação. Várias vezes, né? Se sair, ela cai. Eu tenho vários conhecidos assim. Né? Por quê? Porque um dos motivos é que a pessoa ela não conseguiu, foi aquilo que você falou, ela não conseguiu ressignificar. Talvez essa palavra hoje, nesse bate-papo aqui, na nossa conversa abençoada, vai trazer muita clareza para quem está nos assistindo. Aliás, gente, beijo para quem está nos assistindo, que o Senhor abençoe vocês. Já vai dando like aí, vai dando. Vai se inscrevendo no canal. Nós queremos chegar a 1 milhão, né, logo, né? Então, por favor, esse é um dos podcasts que está mais crescendo esses dias, é o nosso. Já é o segundo,
Gente, Crescendo. terça-feira eu fiz o primeiro com o apóstolo Ariston Júnior, né? O apóstolo Ariston, Deus abençoe. Fazendo aniversário hoje, o apóstolo Ariston. É 104? Não é 104 não, gente, é 54. É 54. Deus abençoe, meu apóstolo. Deus abençoe. E o apóstolo Ariston estava falando sobre paternidade. O pai dele abandonou por causa do alcoolismo. Olha isso. O álcool era muito presente, né? Nos nossos pais, nossos avós, né? A gente trouxe isso geneticamente falando, de forma também comportamental, era até social, né? E hoje, né? Essa ideia é uma droga lícita. Né? E eu tenho uma dificuldade muito grande, quando a gente fala de drogas. Meu filho mais velho, Lucas, foi usuário de droga, começou na maconha, e depois foi para a cocaína durante muitos anos, né? Luta para ficar liberto, porque é um processo, né? E é um processo que a pessoa fica sempre atenta, né? E a família se liberta junto, viu? A família família é doente junto. Ela é codependente, a família. Né? E tem que se libertar junto. Exato. E gente, tem hora que dá vontade de mandar de fogo, igual Elias, fala, você vai mandar fogo. Esse pessoal fala, droga, não tem problema, maconha, o que é maconha? Gente, o álcool, gente, é uma das coisas que mais destrói famílias, sonhos, projetos. Eu vim de uma família completamente disfuncional por conta do álcool. Meu pai bebia muito. O último estágio dele, assim, era... Nossa, já... Seu primeiro marido também bebia? Também não tinha nada disso? Não tinha vício nenhum. Graças a Deus, não tinha vício nenhum. O vício dele era só uns rabos de saia mesmo. Fora isso, não tinha não. Não tinha não. Pois é, aí o Ricardo chegou na tua vida. Aí o Ricardo chegou, minha filha tinha 1 ano. 1 ano? 1 aninho. Né? O pai dela me largou, ela tinha 8 meses. 8, meu Deus. Aí passaram-se 2 meses e meio, a gente se conheceu. A gente se conheceu na véspera de Natal. Que é uma coisa que ele não gostava, né? O Ricardo não gostava de Natal, né? De festa, né? Negócio, né? Até hoje, assim, hoje ele tá mais adaptado porque, gente, eu sou super natalina, adoro. Eu quero a família reunida. É uma delícia, né? Eu sou isso aí, pastor. Mas ele não, o Ricardo, ele foi rejeitado no ventre da mãe, aí foi adotado pela prima. Essa prima, quando ele fez 11 anos, ela se separou do pai também adotivo e o Ricardo foi morar na rua. Não deu conta de ver a separação dos pais, né, que era tudo que ele tinha, e aí foi morar na rua. E aí, gente, nossa, aí depois deixa pra ele contar que a coisa é feia. Você imagina uma criança, 11 anos. Ele foi pro circo, foi trabalhar em parque, né, ficou viajando nas estradas aí durante muito tempo. Com 15 anos conheceu as drogas, né, e aí acabou se relacionando e acabou tomando droga na veia, né? Pegou AIDS, foi curado da AIDS. Meu Deus, que testemunho lindo. O testemunho do Ricardo é lindo. Só que assim, você imagina ele vindo com essa demanda, né, pastor? Ele que era totalmente tudo estrupiado, tudo largado. Tava, como que estava lá da ovelha, todo cheio de nó. E diga de passagem, deixa eu pensar aí que eu vou falar. Eu ia falar, mas não vou falar, mas eu vou falar. Eu falei assim, e ainda é corintiano. E ainda é corintiano. Né? Mas agora é um corintiano sadio, sarado. Corintiano sarado. Corintiano sadio, sarado. Os corintianos que me perguntam, gente, eu também já fui corintiano, tá? Então eu posso hoje brincar. Você se converteu, pastor. Eu falo que eu fiquei inteligente. Né? Entendi. O Matheus fez assim, gente. Ele é palmeirense, essa raça. Palmeirense? Meu Deus, você o pai dele também é palmeirense. Isso aí é maldição hereditária. Essa é uma maldição hereditária. Você botou ele para fazer o curso já? Vou ter que fazer. Não, eu vou fazer junto ali do lado. Não, na verdade, assim, gente. Brincadeiras à parte, os alunos perguntaram, eu pensei, que diria que você torce? Eu falo, mano, eu sou simpatizante do Corinthians. É Corinthians mesmo, né? É Corinthians. Porque quando eu tinha 11 anos, eu vi o Corinthians ser campeão em cima da Ponte Preta, depois de 23 anos que estava na fila, né? Então foi uma festa. Zona Leste, então, morava no Jardim Tietê, né?
Foi uma coisa coisa de doido, coisa de louco o negócio. Eu me apaixonei. Só que aí você vai, no meu caso, né? Você vai aprendendo as coisas, crescendo, aí você fala, peraí, esse amor todo pelo time não tá legal pra mim. E hoje eu quase não acompanho futebol, Copa mesmo, só tô vendo um pessoal aí, todo verde e amarelo, não sei o quê. Ah, que pô, legal. A papai tá curta, viu, gente? Eu vou pregar na hora do jogo para casais. Eu tava pensando, falei com o pessoal hoje, minhas amigas. Ela, você vai assistir o jogo aonde? Eu falei, não vou assistir. Não vou assistir. Não vou assistir, que eu vou estar pregando, gente, para casal. Você acha que esses maridos vão estar prestando atenção no que a gente vai estar falando? Eu quero só ver, mas depois eu te conto. Não, mas você sabe, falando em Palmeiras e Corinthians, eu era pastor auxiliar de uma igreja, pastor, ele falou assim, você não quer pregar domingo? Eu falei, prego. Eu amo pregar, gente. Eu amo pregar, eu amo ministrar. Eu amo orar para as pessoas. Eu tenho assim, um prazer muito grande. Aliás, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus aí, que quiserem nos levar para ministrar, juntos separados, a gente vai. Não ficou um demônio, saiu todo mundo, passou do outro lado do quarteirão. Principalmente na hora que eu cantei. Na hora que eu cantei, então, vocês não têm ideia como deu você correndo. Aí foi forte. Foi crucial. Então, você quer pegar domingo? Eu falei, rapaz, né? Só que eu não lembrei que era final de campeonato, Palmeiras e Corinthians. Olha aí. Você entendeu? E ele era palmeirense, assim, não vou falar roxo, porque né, é verde. Mas foi uma das melhores experiências que eu tive com o Senhor, nesse sentido. Porque eu estava no meu quarto orando, buscando, e chegou uma pessoa em casa e falou assim, da onde veio essa fumaça? Né? Começou a sair fumaça do quarto, a presença do Senhor. Né? Aí na hora que falou para mim, eu falei, fumaça, pegando fogo, não sei o quê. Aí que eu lembrei, falei, é a manifestação. Oh, glória. Né? Por quê? Porque o sacrifício, ainda que não gostasse tanto, mas final do campeonato, um jogo decisivo, você tem essa curiosidade, né? Aí você, com 15 anos, você começou a frequentar uma igreja. Foi. Uma Igreja pentecostal, gente. Glória! Do nome. Mas não era pentecostal de neopentecostal, não. Pentecostal porque eles falavam em línguas, né? Tinham os dons lá. E uma igreja incrível, de um pastor assim, maravilhoso, me acolheu, me abraçou. Meu irmão, naquele dia, eu fui curado. Meu irmão tinha 5 anos, nós temos uma diferença de 10 anos. E ele rolava no chão assim com cólicas, né? Na época eu já tinha tomado tudo que era remédio, levado em tudo que era hospital e ninguém sabia o que era. Eu levei ele comigo na igreja, ele foi curado naquele dia. Então o Senhor me marcou aquele dia, não só com a cura do meu irmão, mas com aquele toque que nunca mais eu esqueci. É inesquecível mesmo aquele momento de conversão, né? Aquele momento de encontro com o Senhor. Né? A sarça, quando ela arde, ela te atrai, é um negócio extraordinário. Eu também lembro do meu momento de conversão. Foi maravilhoso. Aí com 15 anos você começou a frequentar uma igreja, ficou firme? Aí casei aos 17, casei aos 17, o marido foi embora, eu tinha 21, minha filha pequena, conheci o Ricardo. Conheci o Ricardo fazendo uma campanha na igreja onde ele congregava. Uma amiga me chamou e falou assim, vamos lá, Vivi, vamos comigo, tal. Eu passamos já tinha descoberto que eu estava sendo traída desde quando a minha filha tinha 5 meses. Meu Deus. Então eu fiquei 3 meses ali em oração, pedindo a Deus. Quando ela fez 8 meses, aí ele foi embora de casa. Eu entendi que aquilo foi resposta de oração. Uma libertação, foi uma liberação. E acabei caminhando sozinha até conhecer o Ricardo. Aí nosso começo foi muito tumultuado. O Ricardo tinha 18 anos. 18 anos? E eu tinha 21. Eu sou 3 anos mais velha que ele. Olha, adotou, hein? Adotei. Falou pra ele que eu peguei ele na planta. Eu peguei na planta. Você pegou mesmo? Peguei. Pegou mesmo, porque Peguei na você planta. foi um instrumento de Deus, né? Você foi um instrumento de Deus para edificar o Ricardo Vente na palavra. Ele fala isso, ele fala, Jesus me salvou quando colocou você na minha vida. Porque realmente ele morava na rua, o Ricardo não tinha apego a nada, né? O Ricardo, ele realmente já tinha desistido, né? De qualquer tipo de vínculo, né? Sonhos, projetos. Já tinha desistido de tudo. E aí eu trouxe ele para sonhar de novo comigo.
uma filha pequena. Já foi Já presenteado, chegou, né? como diz ele fala que ele foi no monte e o Senhor falou para ele que ia entregar uma pérola para ele, né? Uma pedra preciosa que ele tinha que lapidar e que ela já ia vir completa. Aí quando eu apareci com a filha, ele entendeu o que era o completo, né? Já vinha com o filho e tudo já. Entendi. Mas como Deus vai trilhando, nos levando por caminho, né? Vou fazer uma pergunta aqui, eu estou voando aqui. Para uma mulher que está passando o que você está passando hoje, inclusive você trabalha, por favor, também fale um pouco mais sobre o teu trabalho em grupo, como é que funciona, mas para essa mulher que está passando o que você passou, nos dois sentidos, então, de repente está num momento que o casamento está ruindo, e tem outra que o marido está no vício. Fala um pouco sobre isso. Gente, são dois pontos, né? Eu sou uma pessoa assim que eu valorizo muito a família. Eu carrego a família no colo. Para mim, família é tudo, pastor. Para mim é o maior presente que Deus me deu, é a minha família. Eu não tenho apego a nada. Quem me conhece sabe que eu não tenho apego a coisas, eu não tenho apego a carro, nada, pastor. Meu apego a pessoas. Todas as vezes que Satanás quis me ferir, ele usou as pessoas que eu amava, nunca as coisas que eu tinha. Porque ele é especialista nisso, né? Ele é muito bom nisso. Então, assim, eu tinha uma palavra, e nós nos amávamos, né? O Ricardo sempre foi uma pessoa, assim, muito companheira, né? Um marido muito próximo, ele sempre foi muito carinhoso, muito presente, né? Então, assim, é uma pessoa que a gente tinha uma história, né? Ele me acolheu, ele cuidava de mim, ele, né, foi bálsamo para muitos dos meus traumas, né? Principalmente na questão da figura masculina, porque eu já tinha esse fragmento, né, essa ruptura na minha maternidade, na minha paternidade. Aí me casei com meu primeiro marido, fui abandonada, ele foi embora. Então, para mim, a figura masculina era realmente uma dor. Eu tinha muita dificuldade de lidar, né, com a figura masculina. E o Ricardo veio para me curar, para me sarar. Por isso que eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Foi muito difícil o processo da libertação do Ricardo, né, em todos os aspectos. Mas nós tínhamos muito desejo, muita vontade que aquilo desse certo. Eu acho que a primeira coisa, né, depois do amor, é entender se ambos têm muito desejo e vontade para que aquilo dê certo. Porque precisa querer, né? A gente precisa realmente estar disposto e disponível para uma nova construção, para algo novo que Deus vai fazer. Eu sou totalmente contra a agressão física, então há casos e casos. Eu já acolhi todo tipo de mulher e há casos e casos. Mas às vezes a gente vê que foi uma situação isolada, algo isolado que aconteceu. E poxa, aquela família se ama, aquelas pessoas se amam. Então vamos tentar reconstruir, ressignificar, né? Agora não. Já passou já do respeito, não tem mais respeito. Aí a gente está falando de agressão, aí eu já não sou muito a favor. Então tem casos e casos, mas se você ama, você está disposto, disponível, luta pela sua família, que é coisa boa demais. Eu vejo que tem momentos que tem que haver a separação. Sim. Né? Acho que tem momentos que tem que haver a separação e depois volta. Sim. Né? Lá na frente, Deus vai resgatar, vai restaurar, vai ter, né? Vai ter esse momento. Porque se tem que tomar esse cuidado realmente, até aqui. Você tem que se amar, você tem que se respeitar, você tem que respeitar os teus filhos, você tem que respeitar a tua casa. Então também tem essas situações. Sim. O Ricardo nunca foi um homem que me colocasse para baixo, que me humilhava, não, nunca foi. Então é isso, a gente está falando de um marido, de um homem que sempre amou, que acolheu, só que passou por um processo muito complicado, né? E nesse processo aí sim, ele se afastou bastante. Coloca complicado nisso, porque olha, tantos casos, né? Tantos casos que a gente acompanha como pastor. Às vezes eu ouvi histórias dentro da escola ou das escolas. Eu falava assim, puxa, eu com 59 anos não passei o que essa criança passou. Eu não passei o que você passou, desse jeito, né? Muito menos do que o Ricardo passou.
Meu Deus do céu, é longe disso realmente. Deixa eu perguntar, vamos lá, perguntas. Quem seria uma pessoa, diferente, se você pudesse viajar no tempo, futuro, presente, passado, que você gostaria de ter uma conversa abençoada? Fora Jesus? Fora Jesus, Jesus é... Ah, porque ele é... Meu sonho é Jesus. chegar lá e conversar com ele. Não, isso aí você vai face a ter, face. isso você vai ter, isso aí você pode ficar tranquilo, é quem... Mas tem uma pessoa que eu admiro muito. Eu já sigo essa pessoa há muitos anos, né? Nas redes sociais. Para mim é um exemplo de pai, é um exemplo de líder, né? Ele é lá de Itajaí e eu tenho muito respeito por ele. Acho que ele chama Luiz Hermínio. Luiz Hermínio. Eu tenho muito respeito, eu gosto demais do trabalho, do caráter, né? Daquilo que ele apresenta. E se eu pudesse falar com ele pessoalmente, eu diria para ele, ó, você realmente inspira as pessoas. Tá, você inspira as pessoas, mas qual seria uma pergunta, por exemplo? Porque o Luiz Hermínio passou um processo mais ou menos parecido com o do Ricardo. Sim. Né? Quem conhece o testemunho do apóstolo Luiz Hermínio. Aliás, deixa eu falar umas coisinhas para vocês. Olha, já tá confirmado, tá? Tá confirmado já o Fernandinho, tá? O Fernandinho tá confirmado. A Bruna Carla tá confirmada. Fernanda Brum tá confirmada. A Ana Paula Baladão tá confirmada. Eles não vão vir. Não vão vir. Já confirmaram que não vão vir. Pelo menos nesse momento agora. Por enquanto. O Luiz Hermínio também está confirmado que nesse momento agora não vai vir. Eu também não quero abrir ainda desse pessoal. Não vou muito afim, não. Mas, vamos lá. Qual a pergunta que você faria para o Luiz Hermínio? Uma conversa abençoada com ele. Tomando aquele café ou... Como que você consegue se manter santo diante de tanta sedução, de tantas ofertas, né? Porque eu tenho certeza que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Né? Hoje ele tem um nicho muito grande, né? Ofertas muito grandes, e a gente sabe que nós estamos inclinados o tempo todo, né? Para os nossos próprios deleites, desejos. E seria uma pergunta interessante para fazer para ele. Como é que você deu conta disso até agora? Né? Você nunca cedeu? E quando pensou em ceder, como é que você deu conta de tudo isso? Né? Que às vezes eu me pego também pensando em algumas coisas assim, dizendo, Senhor, como será que deve ser isso aqui? Né? Vou contar uma experiência para vocês. Esses dias, quando eu comecei a pensar no podcast, né? Aliás, ter ido, pode se testemunhar, já foi um ponto de partida. Falei, é isso que eu quero. Muito bom. É isso que eu quero. Eu quero fazer isso. Né? E aí, quando eu comecei a pensar no podcast, eu tenho que chamar pessoas que têm muitos seguidores, eu tenho que chamar pessoas que estão na mídia, eu tenho que chamar pessoas, convidar pessoas que vão me alavancar. Aí na hora, Viviane, eu falei, mas pera um pouquinho, eu sou contra isso, eu prego contra isso, né, porque hoje nós vivemos um momento no meio da igreja que tem muito assim, eu só convido fulano que tem não sei quantos mil seguidores, eu só convido fulano que tem um nome, né, que chama atenção. Sim. É aquele negócio que vai encher a igreja, né? Eu falei, gente, como a gente acaba se contaminando de um... Se contradizendo, né? Se contradizendo, de um momento para o outro você fala, eu tô sendo contaminado com o vírus. É porque o tempo todo a gente está sendo incitado, estimulado, estímulo de dentro, estímulo de fora, para você se enquadrar nesse padrão, né, pastor? O Pode Sim Testemunhar, o projeto inicial sempre foi esse, trazer histórias como a minha, a sua, de pessoas comuns como nós, né, que também superam, que também passam por dificuldades, que também precisam se levantar em meio
a tempestades, a perda, a dano, né, a luto. E aí, como que realmente tem um testemunho a contar, não é? Todo mundo Uma- tem uma uma história, vivência. né? Todo mundo tem, gente, uma história. Gente, o pessoal da Água Mineral, se eu fosse você, eu patrocinava agora o meu podcast, o podcast da Viviane. Depois que a gente ficar rico e famoso, a gente Aí vai não que. adianta mais. Às vezes pode colocar água lá para fazer propaganda, fazer merchandising. Não posso mais. Quando eu precisar, vocês não quiseram, agora eu não quero mais. Tá? Então, pensa nisso agora. As minhas amigas falam assim, quando você ficar famosa, você não vai me esquecer? Eu falei, que isso, menina, me respeita. Mas talvez a grande questão é o que é ser famoso, né? E para quem ser famoso? Exatamente. O que é fama de verdade? Não é? Porque o que é sucesso? O que é sucesso, Vi? Sucesso para mim é família. Família ao redor da mesa. Sucesso para mim é o Salmo 128, gente. Né? Que é você estar sentado à mesa com os filhos, né? E o Senhor ordenar a bênção na mesa. Isso para mim é sucesso. Sabe que tem uma definição de sucesso que eu acho muito legal? Que é sucesso é você ter sucessores. É você despertar em pessoas, né? Para você despertar em pessoas, você despertar pessoas que falem assim, quero ser parecido, quero ser igual ao Sidney, igual a Viviane. Como é importante nós termos esses referenciais. Quando você destaca o apóstolo Luiz Hermínio para ter uma conversa abençoada, é isso que você está falando assim, eu quero aprender esse caminho, né? Eu quero chegar perto da humildade que esse homem para mim representa. Eu me considero humilde e te considero humilde, pastor. Mas para mim os nossos frutos, eles são revelados quando diante de uma grandeza, né, a gente se mantém. Eu não tenho a visibilidade e muito menos, né, o que esse apóstolo tem. Então, e ele se mantém nesse lugar, então ele tem meu respeito, né? Porque ser humilde lá onde ele está é muito mais difícil do que ser humilde aqui onde eu estou. É uma das coisas que eu tenho acompanhado o apóstolo Luiz Hermínio, ele bate muito na tecla, é aquela ideia de ter pessoas ao lado, a ideia de ter companheiros, irmãos, amigos. É uma coisa que ele não faz, ele não anda sozinho. Já ouvi, né, algumas pregações dele, ele fala, não viajo sozinho, ou eu viajo com eu não lembro agora o nome da esposa dele. Iraci, né? Iraci. Mas ele fala assim, ou é com a Iraci, ou é com o músico que vai tocar comigo, não sei o quê. Ou seja, é uma porta que ele fecha ali, brindou, né? Brindou. Muita sabedoria. Não é? Andar sozinho. Então, talvez seja uma das grandes dificuldades que muitos líderes não entenderam. Ontem, nós tivemos a nossa aula sobre bênção e maldição, as portas que nós precisamos fechar. Eu comentei sobre isso, né? Quantos líderes, quantos homens e mulheres, né? Homens e mulheres que acabaram tirando suas vidas, porque estavam sozinhos, né? E o ministério pastoral é um dos ministérios mais difíceis que existe. Dos 5 ministérios, ele é o mais árduo, né? Você conseguiu ser pastora? Nunca. No dia da minha ordenação, eu chorei igual criança. Não era de alegria nem de emoção, era de desespero. Porque eu sempre fui muito próxima dos meus pastores, né? Eu era aquela obreira que caminhava junto mesmo. Eu sempre fui muito obediente à minha liderança, pastor. Nunca fui uma ovelha rebelde, sabe? Para mim, meus pastores falavam, eu estava ali. Então, eu tinha intimidade, a gente comia, né, junto, sentava para bater um papo, tinha um momento de comunhão fora, né, do altar da igreja.
E eu vi o sofrimento deles, eu falava, meu Deus, esses homens estão cuidando, estão abraçando, estão ali investindo. E aí vai essas ovelhas aí perebada e larga eles para trás e trai e fala mal. Aí eu achava aquilo um absurdo. Então, quando Deus, porque Deus ele é terrível. Por isso que o profeta disse assim, você me enganou. Ele é Deus. Né? Jeremias disse, você me enganou, você não contou a verdade não. E ele fez isso comigo, com certeza fez com você. Você não fez pra fazer. Por quê? Porque quando ele me chamou, né, foi por um louvor, eu comecei a louvar. E aí, entrei no ministério de louvor e tal, e amava demais, eu amo louvores, aquilo é uma coisa que toca a minha alma. E aí, um dia Deus usou um profeta e falou assim pra mim, você vai pregar. Aí eu ri, fiz igual Sara, imagina. Tadinha, ele não sabe. Você errou o endereço. Eu não prego, eu canto. E aí ele falou assim, você vai pregar, moça, Deus está falando para mim que você vai pregar. Aí passou mais uns meses, Deus levantou outro profeta e disse que eu ia pregar de novo. Aí eu já não ri mais, eu já fiquei meio preocupada. Falei, esse negócio já está ficando sem graça. E aí na terceira vez, Deus falou para mim que eu ia pregar e que tinha um povo. Foi aumentando. Foi aumentando. Então assim, até pregar não é pastor, né? Eu posso pregar, mas não sou pastora. Então eu aceitei primeiramente o chamado de pregar, de ministrar a palavra, mas de ser pastora não. Quando ele falou da pastora, aí doeu, aí eu entrei em colapso. Eu fiz igual Gideão, eu pedi 7 confirmações. Até o momento em que eu cheguei dentro de uma igreja, que ninguém nunca tinha me visto na vida, e eu falei para Deus, essa é a última confirmação, Senhor. Eu vou entrar nessa igreja aqui, eu quero que o Senhor me responda. E aí tinha um pastor lá muito doido, o cara tinha sido ex-chefe do tráfico. Jesus. Ele tinha todo um jeitão e tal, mas pensa um cara cheio de Deus. Quando ele olhou pra mim, pastor, ele falou assim pra mim, você veio aqui buscar uma resposta de Deus, né? Aí eu calado assim, sem movimentos, né? Ele falou assim pra mim, pois pra você saber que é Deus, eu vou te falar aqui. Seu marido era usuário de droga, vocês quase se separaram, você foi despejada, perdeu tudo, nananá. Ele falou assim, Deus manda dizer pra você, chega de confirmação. Apressa-te, porque o ai de Deus que você está vivendo hoje é pela desobediência. Aí na hora, pastor, chorei muito e aceitei a vontade de Deus. A duras penas, viu? Não foi ainda, ai que delícia, vamos lá. Não, ainda fui bem chateado, tipo aquele filho que fala que não vai, mas acaba indo, era eu. E eu estou aí, 11 anos de Peniel. 11 anos? 11 anos, vamos completar agora. Acabamos já de completar, mas a festa vai ser dia 22 e 23 de agosto. Em nome de Jesus. É um filho. É um filho. Né? A igreja é um filho. Hoje eu não estou no ministério pastoral. Eu sou né? Mestre. Você sabe que eu estava conversando com o apóstolo Alisson, nós estávamos falando sobre transição. Hoje também ele não é mais pastor de igreja, né? Ele é itinerante, está no podcast. E aí nós estamos falando sobre isso, eu falei, mas que momento que você começou a entender? Aí contando a história. E talvez é isso que algumas pessoas precisam pensar. Tá, Deus me chamou. Ok. Tenho chamado. Tá. Chamou para o pastor. Tá. O que é ser um pastor? Né? Tá, Deus me chamou para missões. Tá. O que é ser um missionário? Deus falou que eu vou viajar ao mundo. Já tirou o passaporte? Já foi fazer um cursinho básico de inglês, por exemplo? Porque muitas pessoas, elas acabam, Deus falou que vai fazer, Então é com ele. Então, não tem que fazer nada. Mas tem a nossa responsabilidade, né? Nós temos a necessidade de se preparar. Sim. Né? E você que está nos assistindo, você precisa entender o seguinte: o chamado, ele vem acompanhado de habilidades. Ele vem acompanhado de habilidades. Então, aquela história. Eu trabalhei no Ministério Pastoral, Deus me habilitou para aquele momento ali. Então, eu tinha uma estrutura. Né? Não foi eu que escolhi. Naquele momento, lá Deus falou assim: quero você aqui. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí, de novo, graça é
capacidade que nós recebemos de fazer alguma coisa que nós não podemos fazer na nossa força. Eu costumo dizer que graça é igual a escada rolante. Não é você que sobe, é ela que te sobe, né? E é isso, é graças a Ele que a gente vai alcançando, né, essa vocação, que a gente vai alcançando esse entendimento. Porque por nós mesmos é muito difícil, pastor. É muito difícil. A nossa visão é muito limitada, né? A minha era mega limitada. Ainda não está muito boa, não, mas melhorou um pouco. Mas porque também tem o lado espiritual, que é o principal, né? Porque, por exemplo, nós estamos gravando um podcast aqui, nós estamos falando sobre Deus, sobre o chamado, sobre o teu trabalho com mulheres, você precisa falar um pouquinho mais sobre isso, mas nós precisamos entender que é uma guerra, né? Os nossos inimigos, que são espirituais, eles estão trabalhando para não dar certo, né? Para que a coisa não funcione, para que as pessoas fiquem desmotivadas. E é assim que muitos líderes, muitos homens e mulheres de Deus têm tudo que tinham. Um chamado, um propósito, um projeto, abandonaram, porque eles não entenderam esse momento de batalha, de guerra, de se preparar, de abrir mão de muitas coisas, né? Mas vamos lá, então falando em ministério pastoral, faz parte do seu ministério pastoral que cuida de mulheres. Sim. Fala um pouquinho sobre ele para nós. Toda a vida eu cuidei de mulheres, pastor, muito antes de ser pastor. Eu já cuidava de mulheres bem antes disso. Como diaconisa, eu já tinha as minhas reuniões, eu já estava o tempo todo ali, né, trazendo elas para perto. Mas isso se deu mesmo a partir de um trabalho que nós começamos a fazer, que chamava Rosa de Sarão. Rosa de Sarão. Eu fui para ajudar uma amiga, né? E aí, a partir desse era um projeto uma vez no mês, e quem sorteasse a rosa, nós íamos até a casa dessa pessoa. E aí, não importa onde ela morasse, nós íamos, né? E quantas casas nós chegamos, né? Pessoas estéreis, mulheres que estavam já separadas, retornaram para o seu lar, mulheres que tinham depressão, que tinham problemas sérios com paternidade, né? Com vínculo com o filho, né? Viviam em pé de guerra. A gente pegou todo tipo de cenário. E aí eu comecei a ver Deus fazendo coisas extraordinárias no meio daquilo, né? Já junto, né, assim, simultâneo ao meu processo. Porque hoje o meu trabalho com mulheres é só o reflexo daquilo que Ele fez comigo primeiro, né? Deus nunca vai fazer através de você o que Ele não fez em você primeiro. Então hoje eu faço... Calma. Fala de novo. Deus nunca vai fazer através de você o que Ele não fez primeiro em você. Pegou? Então, às vezes, o que você chora hoje é o teu ministério amanhã. Deus já está preparando. É a ideia de onde você foi desonrado, Deus vai te honrar. Exatamente. Mas tem que estar disposta e disponível. Porque às vezes a gente está até disposta. Não, eu estou disposta a ver Deus trabalhar, tudo, mas nunca estou disponível para Ele, né? Então tem que ter as duas coisas, tem que caminhar junto, disposição, né? E eu preciso realmente querer, né, que ele esteja ali. Então quando Deus me chamou para esse trabalho, e Ele também me chamou para essa metanoia, para essa mudança, né, da Viviane para Viviane em Deus, né? Porque tinha a Viviane que caminhava do lado de Deus, aí depois veio a Viviane que caminhava com Deus, né? Até então eu mandava Deus me seguir, Ele que lute para mim atrás de mim. É que eu me acompanhe. Aí depois não, aí depois eu parei, aí comecei a entender que era eu quem tinha que seguir. Então foi um processo bem difícil. Se alinhar, né? Porque eu era muito independente, pastor. A minha criação foi essa, né? Às vezes eu falava assim, mãe, não tem um lápis para levar para a escola. Ela falava, você quer que eu faça o quê? Se vira. Se vira. Então eu e a minha irmã, eu comecei a trabalhar em casa de família com 10 anos de idade. 10 anos. Com 14 eu já era registrada, né? Já trabalhava longe, pegava ônibus longe. E então a gente sempre foi muito independente, eu e a minha irmã, meus irmãos, né? A situação também em si, meu pai alcoólatra, muito necessário. E aí essa independência também foi boa, mas também foi ruim. Porque quando eu precisei me sujeitar ao marido, aí eu também não aceitava. Foi outro processo.
Mas até porque você não... várias pessoas acontece isso, né? Você não tinha um papel de pai, de submissão, de ser submisso ao seu pai, porque ele não te tratou como filha, né? Muitas mulheres, isso aconteceu muito, mas isso continua acontecendo. Quantas meninas, quantas mulheres que deixam suas casas para fugir do pai? Daí se casa com o primeiro que aparece, ou coisa desse tipo, pensando, bom, estou largando meu pai, agora sim vou ter liberdade. Aí cai na mão de um abençoado. Cai na mão de um abençoado. Mas você tem um simpósio. Tenho. Eu fiz um simpósio ano passado. Na verdade, assim, toda última terça-feira do mês eu tenho um trabalho de terapia de grupo com mulheres sobre saúde mental, mas tudo embasado na Bíblia Sagrada. Então a gente sempre traz um tema, que nem esse mês nós vamos falar sobre menopausa, né? E vamos falar sobre menopausa no âmbito não só da saúde física, biológica, mas também os impactos emocionais e, né, base bíblica para isso. Então tudo a gente traz a base bíblica. O mês passado nós falamos sobre outro tema, e retrasado, e assim sucessivamente. E aí esse trabalho é um momento em que a gente abre lá um campo para fala e escuta, onde essas mulheres conseguem expor ali as suas dores. No mês de maio a gente falou sobre maternidade. Lembrei, foi uma choradeira, né? Porque mãe, pensa um bicho para sofrer a mãe, né? E aí eu falei sobre a mãe suficientemente boa, né? Que o Winnicott vai falar, explicando para elas o que é ser mãe, né? Dentro da saúde mental, qual é a expectativa da mãe segundo a saúde mental, né? E também a mãe na base bíblica. E aí a gente vai vendo que o padrão hoje da sociedade é a mãe que acerta o tempo todo, que dá conta de tudo, que é perfeita. Isso nunca existiu. Isso é adoecimento, né? E aí elas entenderam e foi muito libertador. A gente ora no final, né? E chora junto e come, porque eu faço uma mesona com um monte de coisa pra gente comer e a entrada é gratuita. Que bênção. Aí fora isso eu tenho um outro trabalho que eu faço com mulheres que chama Tempo de Mesa. E aí nesse trabalho, aí a proposta já é diferente. Nós vamos orar, mas ali nós vamos discutir sobre um trecho bíblico. E aí trazer isso para perspectiva individual, né? E trazendo isso também para o cotidiano, tal. O que essa palavra hoje na sua vida cotidiana contribui. Então é outra proposta. E como é necessário, né? Como é necessário ter esses momentos de reflexão, esses momentos de comunhão, né? Esse momento de poder falar. É um erro muito grande. Eu estava comentando isso ontem. Ontem foi o Clube do Bolinha aqui na nossa reunião, só tinha homens. E eu estava falando que como nós, homens, temos dificuldade de se abrir. Temos dificuldade de falar. Muito. E um dos motivos é aquela história: você é homem, acha como tal. Homem não chora, né? Homem não fica falando isso adoeceu demais, várias gerações, não é uma geração só, né? Então nós precisamos mudar essa ideia, né? Aliás, gente, o maior índice de suicídio hoje é na figura masculina. Sim. As mulheres tentam, mas não chegam de fato ao objetivo, né? Agora o homem não. O homem, quando ele fala eu vou tirar minha vida, ele tira com isso. E tem uns que nem falam, né? Já vai lá e faz, né? E sempre foi assim. Na verdade, o homem, no caso, ele sempre muito fechado. Eu sofri demais. Ainda sofro. Ainda tem momentos assim que eu pego e falo, eu preciso me abrir. Eu preciso procurar alguém. Eu preciso procurar alguém, eu preciso procurar ajuda, porque senão eu vou pirar, né? E muitos pastores, muitos líderes, nós tivemos aí há alguns anos, vários líderes de ministérios enormes, né? Porque o ministério pastoral, ele tem essa dificuldade. Gente, nós estamos aqui, depois corta, depois você edita aí, fica tranquilo. Nós estamos aqui falando sobre a saúde mental. E aí, de repente, a dona Viviane vai fazer psicologia.
Na verdade, eu tinha um grupo, gente, no começo do nosso ministério, nós tínhamos algumas crianças em estado de vulnerabilidade, crianças que tinham sido molestadas, que estavam sendo molestadas, inclusive por pai, por padrastos, né? Pessoas que não tinham nem saneamento básico, pastor. As crianças eram realmente assim, bem difícil a situação. E nós acolhemos essas crianças. Então, às vezes eles iam, às vezes não, né? Todo culto eles iam para comer, inclusive. Então, a gente preparava café e comida, se preocupava com o que eles iam comer. E aí, comprar roupa, sapato. Só que chegou um dado momento em que eu percebi que só orar não resolvia, né? Que é o que a gente disse aqui no começo. A gente ora, obviamente, a gente crê no poder da palavra, mas também precisa acontecer uma mudança aqui, né? Tem uma palavra que mudou a minha vida, pastor, eu levo ela para muito tempo. Na verdade, são duas palavras, né? A primeira, logo quando Deus falou comigo lá no quarto, que é o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8. Quando ele está narrando, né, a sua prisão, sua angústia, as suas perdas, suas mazelas, e ele diz assim: passei fome, passei necessidade, também passei bonança, e descobri o quê? Que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Sim. Então, a primeira vez que eu li aquela frase, eu disse: gente, como é que alguém que está preso, está passando por tanta coisa igual esse rapaz, vem falar para mim que está contente? Porque ele começa, né, eu já posso me sentir contente e tal. Alegrai-vos, outra vez eu digo alegrai-vos. Eu falo: gente, quem que se alegra numa situação dessa? Isso não entrava na minha cabeça, né? E hoje é muito claro para mim a fala do apóstolo Paulo. Só que é o que eu disse, precisa haver uma mudança, né, na nossa mente para a gente entender de fato. A gente só desfruta daquilo que a gente entende. Você pode ouvir esse podcast inteiro, você pode ouvir as lições extraordinárias do pastor Sidney, mas se você não estiver disposto realmente, né, a uma mudança, vão ser só mais conhecimento. Mais conhecimento. E não é nem conhecimento, é só a comunicação, que o conhecimento entra, né? Ele transforma. E aí depois disso, Deus me deu uma palavra, que é o que Paulo disse aos Gálatas: se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Aquilo mudou minha vida, pastor. Porque o Espírito de Deus falou assim para mim: você tem promessa, você já tem uma palavra, eu já te dei tudo que você precisa, só que você ainda age como menina. O dia que você crescer, que você amadurecer, eu te dou voluntariamente aquilo que já é seu. Aquilo mudou minha vida. Olha. A partir dali, eu entendi que não é só orar. A gente também precisa tomar outras posições. E aí eu falei: quer saber, eu vou estudar. Aí fui orar a Deus, falei com o Senhor, já tinha trazido algumas propostas para Deus, no que eu gostaria de fazer, né? E aí fiz algumas inscrições, fiquei esperando lá para ver, porque eu falei para Deus: Deus, meu teto para pagar era X. Na época eu não era, não tinha condições financeiras de arcar com uma parcela razoável, né, de faculdade. E aí fiz um voto com Deus. Eu disse: Deus, se esse curso que eu quero fazer tiver alguma vaga nesse valor de parcela, eu vou fazer. O Senhor abriu a porta. Aí quando chegou no finalzinho de fevereiro daquele ano, o Senhor tocou lá e fez a obra, e a mulher me ligou e falou: tem uma vaga. É sua. E o valor da parcela é X. Eu disse: pronto, é isso. E aí eu comecei a estudar psicologia, e aí a partir daí eu fui acrescentando, né, trazendo as duas coisas. Uma vez disseram assim para mim: você acha que a psicologia, a fé não atrapalha? Imagina, gente, para mim não atrapalhou em absolutamente nada, muito pelo contrário, corrobora horrores, porque para mim elas completam. Nada do que a gente aprendeu na faculdade, Jesus já não tinha ensinado há mais de 2000 anos antes. Só acrescenta. Aliás, Augusto Cury acaba se convertendo porque vai estudar a personalidade de Jesus, né? Eu, quando fui fazer meu curso de História, eu via Deus em todo o tempo na história. Inclusive, eu estou tentando agendar, né, uma pastora que é professora de História também. Sônia, espera aqui. Bora, Sônia. Bora. E tem a Ana Dalva. Ana Dalva, você também é outra, hein? A Ana Dalva é Biologia. A Ana Dalva é Biologia. E assim, nós tivemos papo, sabe, horas falando sobre biologia, falando sobre história. Então nós precisamos entender que se você tem raiz, por que as pessoas vão assim: mas fulano entrou na faculdade e se desviou. Ele já estava desviado.
Ele não tinha raiz. Então, e não importa se é faculdade, se é colégio, né, ensino médio. Sim. Tem um monte de crente desviado no ensino médio. Sabe? Eu falo isso de janela, literalmente. Então, e outra, por exemplo, eu fui fazer uma pós em psicanálise, né? É aquilo que você acabou de comentar, você vê Deus, você vê os princípios da palavra. Freud, ele fala assim, é na infância. Aí você vai na Bíblia, é na infância. Então é Deus confirmando, né? Falar em conhecer, aprender, e nós estamos caminhando aí para os momentos finais. Maravilhoso. Eu quero te presentear, vivendo como águias, né? Sim, gente, olha isso. Ai, meu coração não aguenta. Eu tenho tanto livro, eu sou uma leitora, eu amo livros, eu tenho muitos livros lá. Eu também trouxe para você aqui, ó. Na caneca. Sim, Falei, não, você não aparece aqui no podcast se você não me trouxer meu presente. A não pode sim. Todo mundo tem uma história, todo mundo carrega a sua história e vale a pena ser contada. Gente, gosta aí. Tem uma dedicatória para você e pro meu amigo Ricardo. Cadê? Espero que vocês gostem. Acho que nas primeiras páginas. Pode sim testemunhar. Meus queridos amigos, muito obrigada por ensinarem muito, viverem como águia. Já pensei em vocês 1000 vezes mais, eu creio no pastor. Olha que bênção. Acabou. Aliás, eu quero pegar você pela caneca. Que o Senhor abençoe. Né? Nós somos a equipe aqui. Mateus, Carol, obrigado, queridos, também. Maravilhosa, gente. E... Maravilhosos e bonitos, viu? Não é? Casal bonito, né? Casal bonito. Então, pastora Viviane, dá uma palavra final, abençoa, ore e nós encerramos. Amém. Gente, eu quero deixar para vocês uma reflexão que eu falei esses dias em Salmos, onde o salmista diz assim: Senhor, me ensina, né, a contar os meus dias para que eu adquira sabedoria. Hoje o grande desafio, né, não é você fugir ou não viver o caos, mas o grande desafio é como você lida, né, em momentos de caos. Eu quero dizer para você hoje que, independente do que você está vivendo nesse momento, a história não te define, né, a situação não te define. Nós precisamos olhar para o alto, o autor e consumador da nossa fé, entendendo que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Então, olhar hoje para a situação, achando que isso te define, é um erro, né? É um erro muito sério, um erro muito grave, porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que ela diz que a gente tem, e a gente é o que ela diz que a gente é. E o que ela diz que você é? Mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele nos chamou, inclusive, de nação eleita, povo santo, sacerdócio real. A promessa está sobre você, a palavra já foi liberada a nós. É só tomar posse, como eu disse aqui, Gálatas capítulo 4. Enquanto a gente é menino, a gente só recebe alimento de menino. Mas a hora que a gente cresce, quando a gente realmente consolida a estrutura mental, psíquica, emocional, quando a gente amadurece, aí coisas profundas e ocultas que a gente não sabe, ele começa a dizer. Então, que Deus te abençoe. A minha oração é para você voar como águia. Eu quero mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço, pastor. Vamos tentar negociar aí o passe do senhor Ricardo. Não, ele vai vir. Você vai dar o testemunho. O testemunho dele é fortíssimo. Vai ser bênção. Que tudo aquilo que você tem trabalhado, colocado as mãos aí, possa prosperar 1000 vezes mais. Amém. E você que está nos assistindo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer Amém. a glória sobre a sua vida. Valeu demais. Crianças, obrigado. Tchau, tchau.